Para resolver uma inequação exponencial, você vai ter que observar as bases das duas potenciações que aparecem nos membros da nossa desigualdade. Essas duas bases, elas devem ser iguais e se elas forem maiores que 1, você vai desconsiderar as bases e manter o sinal da desigualdade utilizando os expoentes dessas duas bases. Se essas duas bases forem iguais, mas ambas estiverem entre 0 e 1, ou seja, elas forem positivas, porém menores que 1, você vai desconsiderar essas bases, vai inverter o sinal da desigualdade e vai repetir os expoentes das duas potenciações. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luiz Antônio, aqui do CPTEC. Vamos ao primeiro exemplo de inequação exponencial. Está aqui, 2 elevado a x maior que 128. Eu quero descobrir o conjunto de solução dessa inequação. O primeiro passo é você tentar igualar as bases das duas potenciações. De um lado nós temos uma potenciação de base 2 e expoente x, e do outro lado nós temos o 128. O 128 você pode escrevê-lo na forma fatorada como 2 elevado à sétima potência. Fatorando 128, você vai encontrar isso aqui. E agora observe, nós temos em ambos os lados da nossa desigualdade potenciações com mesma base e essas bases elas são maiores que 1. Então, o que diz a regrinha aqui em cima? Se a base for maior que 1, você vai desconsiderar essas bases e você vai manter o sinal da desigualdade com os expoentes, ou seja, nós vamos chegar à conclusão que x deve ser maior que 7. Então, vamos escrever o conjunto de solução? O conjunto de solução será um conjunto onde o x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x deve ser maior que 7 e resolvemos assim a nossa inequação exponencial. Vamos ver um outro exemplo? 3 quintos elevado a x maior ou igual a 125,27 avos. Nesse caso aqui as bases não são iguais, então o primeiro passo é você fazer isso aqui, você repete o 3 quintos elevado a x, vai repetir o sinal da desigualdade, e esse 125 sobre 27, isso é a mesma coisa que 5 terços elevado ao cubo. Nem sempre você vai conseguir observar isso aqui de cara. Então, a minha sugestão é que você fatore o numerador e o denominador da fração para chegar a essa conclusão. As bases ainda não são iguais. De um lado, nós temos uma potenciação com base 3 quintos e do outro lado da nossa desigualdade, temos uma potenciação com base 5 terços. Mas, se você inverter essa fração aqui 5 terços, esse expoente vai trocar o sinal e nós vamos ficar com bases iguais. Então, vamos ficar com 3 quintos elevado a x maior ou igual a 3 quintos elevado a menos 3. Bom, agora observe, as bases são iguais e essas bases elas são menores que 1. Vou colocar essa observação aqui embaixo. A observação que 3 quintos é um número menor que 1, porém é um número positivo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desconsiderar essas bases, vamos repetir os expoentes, porém, o sinal da desigualdade ele será invertido. Isso porque as bases são menores que 1 e chegamos a esse resultado aqui. Portanto, escrevendo o conjunto de solução dessa inequação, temos x pertencente aos números reais, tal que x é menor ou igual a menos 3. Então é bem tranquilo você resolver inequações exponenciais. Vamos a um exemplo de questão de prova. Está aqui. Qual o conjunto de solução da desigualdade 1 quinto elevado a x ao quadrado menos 2 maior que 1,25 avos? Nesse caso, nós vamos repetir esse 1 quinto elevado a x ao quadrado menos 2, que está no primeiro membro da nossa desigualdade, e esse 1,25 avos nós vamos escrever dessa forma, 1 quinto elevado ao quadrado. E observe que as bases elas são iguais a 1 quinto, são positivas, e elas são menores que 1. 1 quinto é um número menor que 1. Portanto, o segredo aqui é você desconsiderar as bases, só que nós vamos inverter o sinal da desigualdade.
Observe, peguei aqui os expoentes, ó, x ao quadrado menos 2, peguei 2, desconsiderei as bases. Alguns professores usam o termo corta as bases, né? Eu não sei se esse termo é correto, eu acho que não. Eu acho que você deve só desconsiderar mesmo, não escrevê-las mais, e você usar os expoentes das duas potenciações, invertendo esse sinal da desigualdade aqui. E agora nós vamos resolver essa inequação aqui do segundo grau, que é uma inequação bem tranquila de ser resolvida. Vamos pegar esse 2 que está no segundo membro positivo, vamos fazê-lo aparecer no primeiro membro negativo. Vamos ficar com x ao quadrado menos 4 menor que zero. Fazendo o estudo dos sinais para essa inequação do segundo grau, chegamos à conclusão que o conjunto de solução são valores pertencentes aos números reais, tal que o x tem que ser maior que menos 2 e menor que 2, ou seja, um intervalo aberto, cujos extremos são os números reais menos 2 e 2. Então, nós chegamos à conclusão que o gabarito da nossa questão é a letra C, está aqui, ó, intervalo aberto em menos 2 e 2. Último exemplo para finalizar a nossa aula de inequações exponenciais. 0,5 elevado a x maior ou igual a 4. Bom, nesse caso aqui, de um lado nós temos uma base menor que 1 e do outro lado da desigualdade nós temos uma base maior que 1. Como proceder? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse 0,5 dessa forma. Meio elevado a x maior ou igual a 2 elevado ao quadrado. Fatorei o número 4, escrevendo na sua forma fatorada 2 ao quadrado. Observe que esse meio elevado a x, nós podemos escrever como 2 elevado a menos x, maior ou igual a 2 elevado ao quadrado. Espero que você tenha entendido, pois dessa forma a gente consegue fazer aparecer em ambos os lados da nossa desigualdade potenciações com bases iguais e maiores que 1. Então, basta desconsiderarmos essas bases e trabalharmos apenas com os expoentes. Ó. Tá vendo? Então, vamos ficar com menos x maior ou igual a 2. Aqui nós podemos multiplicar toda a nossa desigualdade por menos 1. Você não pode esquecer que quando você multiplica uma desigualdade por um número negativo, os sinais nos membros da nossa desigualdade se inverte, mas o sinal da desigualdade também se inverte. Então, vamos ficar com x menor ou igual a menos 2. Com isso, nós encontramos aí as soluções da nossa inequação exponencial. Então, vamos escrever o conjunto de solução. A solução são números reais, tais que x menor ou igual a menos 2. Se você curtiu essa aula aí de inequação exponencial, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Grande abraço, até a próxima aula.